Graça e paz, boa noite, seja bem-vindo a mais um culto da nossa igreja. Que bom que você está aqui, que bom que você está aí nos assistindo. Tenho certeza que Deus vai falar com aqueles que estão aqui, vai falar também com você que está em casa. Hoje nós vamos ler em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte, vamos lá? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 diz: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedir para que Ele fale conosco através da sua palavra, governe agora esse momento, que o céu possa governar literalmente esse momento, que não tenha nada do homem no momento como esse, que é a ministração da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, Pai, de poder prestar culto, adoração ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo também que o Senhor fará. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor tome o controle da minha vida e não permita que nada e ninguém, Senhor, possa agora interferir naquilo que pertence ao Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui, eu creio que os teus anjos estão acampados, eu creio que o valente desse bairro já está amordaçado em nome de Jesus. Eu creio que há uma atmosfera do céu sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço para que o Senhor nos dirija aqui nessa noite, fala conosco. Nós necessitamos da tua voz, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos aprender, entender melhor aquilo que o Senhor tem falado conosco, para que possamos então funcionar conforme o Senhor deseja, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos para a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. E amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor para todo sempre, na minha vida, na sua vida, através das nossas vidas, que possamos experimentar tudo que Ele tem, porque permitimos que Ele faça isso. Hoje nós seguimos com a nossa série e eu quero ministrar a sua vida, o seu coração, com o tema: um Deus chamado desejo. Todos nós desejamos algo, todos nós queremos algo, isso não tem nenhum problema, isso faz parte da minha e da sua vida, isso é bom, isso não é ruim. O problema é quando esse desejo ele não está alinhado com a vontade de Deus. O problema é quando esse desejo não está alinhado com a palavra de Deus. O problema é quando esse desejo ele está condicionado a algo maligno. O problema é quando esse desejo ele está condicionado à vontade do inimigo, ao querer do inimigo, à realização e à satisfação da serpente. Porque uma coisa que eu e você precisamos entender é que o diabo ele se satisfaz. Ele pode se satisfazer através de alguém, quando esse alguém realiza aquilo que ele deseja. Então, quando eu realizo aquilo que o diabo quer que eu realize, aquilo que ele deseja, então automaticamente
Ele não é uma pessoa alegre, feliz, mas há, sem dúvida, uma sensação de prazer nele. Lógico que esse prazer é maligno, por quê? Porque ele se satisfaz naquilo que é a queda do homem, naquilo que é a vergonha do homem, naquilo que é a desobediência do homem para com o seu Deus, para com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é assim que ele realiza. Na vida existem situações que são como um jogo, ou você domina ou você é dominado por elas. O desejo não dominado tem falido famílias, empresas e ministérios. A Bíblia traz luz para a nossa vida, para o nosso entendimento, desde que estejamos dispostos a renunciar todos os desejos pecaminosos e nos submeter a Deus. A Bíblia, ela dá luz, ela traz luz para todo aquele que deseja isso, que quer fazer isso, segundo a vontade de Deus. Sempre vai haver uma guerra. Por que haverá uma guerra? Porque o meu espírito, o seu espírito, ele quer voltar para Deus. Ele não quer ser lançado no inferno por toda a eternidade, mas a nossa alma, ela quer, empurra, ela trabalha para que o nosso espírito seja literalmente condenado ao inferno. O homem é espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Quando você morrer, seu corpo vai para a terra e já era, só ficarão os ossos. Sua alma, ela desaparece, porque a alma são os nossos pensamentos, aquilo que nós decidimos, aquilo que nós sentimos, medo, dor, raiva, ódio, tristeza, alegria, uma sensação de bem-estar. Tudo isso é gerado pela alma. Nosso espírito é a sede do Espírito Santo. Ele veio de Deus e ele deseja voltar para Deus. Agora, ele só voltará para Deus se andarmos nesse mundo debaixo de uma submissão à palavra de Deus, procurando fazer a vontade de Deus, nos esforçando para fazer a vontade de Deus, porque haverá um esforço, sim. E às vezes existem algumas pessoas que elas não querem se esforçar para Deus, elas não querem se esforçar para fazer a vontade de Deus, mas elas se esforçam para fazer a vontade do inimigo, elas se esforçam para fazer uma vontade de um amigo, elas se esforçam para fazer uma vontade de uma pessoa que está só passando na sua vida, trazendo uma destruição talvez. Nós precisamos entender algumas coisas aqui. Paulo diz que Demas o deixou. Por que Demas o deixou? Porque estava doente? Não podia mais trabalhar? Por que Demas o deixou? Porque ele estava com um problema nas suas pernas? Não podia mais andar, não podia acompanhar Paulo, não podia se locomover, não podia enxergar? Não. Paulo diz que Demas o deixou porque ele amou mais este mundo do que o seu chamado, do que a sua vocação, do que aquilo que o próprio Deus o entregou, que era servir o reino de Deus, através da vida de Paulo, sendo um cooperador, sendo um auxiliar, sendo alguém que andaria lado a lado, pregando o evangelho, escrevendo cartas, quando Paulo não podia, fazendo algo, nenhum propósito para o reino de Deus. E aí ele fala sobre Crescente, que foi para a Galácia, debaixo de uma orientação
Tito foi para a Dalmácia, debaixo de uma orientação, mas Lucas ficou com ele, mas nós entendemos que ele precisava mais de alguém, então ele diz: venha logo, venha depressa, procure vir logo ao meu encontro. Ele diz isso a Timóteo. Lucas está aqui, mas traga também Marcos, porque Marcos, ele me é útil. Demas deixou de ser útil para o reino de Deus. Demas deixou de ser útil para o serviço em prol do reino de Deus, para ser um auxiliar de Paulo. Ele deixou de ser útil, então ele passou a ser o quê? Inútil para aquilo, porque ele mesmo se classificou dessa forma. Ele preferiu se tornar inútil para o reino de Deus e se tornar útil para o mundo, para o presente século, na época em que estava vivendo. Voltou amando mais o mundo, querendo valores, riquezas, porque na mente dele, os pensamentos que passaram pela mente de Demas era que ele estava perdendo. Por ele estar com Paulo, um prisioneiro, por ele ser um auxiliar de Paulo, um prisioneiro, alguém que agora não estava sendo mais tão imponente, tão poderoso aos olhos humanos. Então Demas pensou o seguinte: isso aqui agora não me trará nenhum resultado, não me dará nenhum lucro. Demas permitiu que pensamentos errados gerados pelo inimigo o levasse a desconstruir com tudo aquilo que ele construiu com Deus, sendo um auxiliar de Paulo, aprendendo como apóstolo. E Demas poderia se tornar um apóstolo se assim fosse a vontade do Senhor. Mas independente desse título, Demas já era usado em favor do reino de Deus, para a propagação do evangelho, para que vidas fossem salvas, Paulo fosse assistido. Então Demas preferiu acreditar e dar vida a uns pensamentos errados, malignos, que a serpente, que o diabo lançou, soprou nos seus ouvidos. Olha, você está perdendo, a vida está passando. Olha, você é jovem demais. Olha, ou você está velho, você não aproveitou nada. Olha, você não tem dinheiro guardado, você não tem nada seguro. Olha, o tempo está passando, você não construiu uma casa para você, talvez você não tenha casado, você não tem filhos. Nós não sabemos o que foi soprado nos ouvidos e foi dado como uma fortaleza na mente desse homem chamado Demas. Mas nós sabemos que aquilo que ele ouviu da serpente foi tão poderoso para ele que ele abriu mão de tudo por amor a este mundo passageiro. E aí eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas. E a primeira é: todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me convém desistir do meu chamado. Não me convém abrir mão da minha unção. Não me convém fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Mas nem todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não me convém desagradar, entristecer o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine, Demas já tinha ouvido isso de Paulo, mas ele preferiu ser dominado pelos seus pensamentos. Ele permitiu que os seus pensamentos errados, que o desejo errado do seu coração tornasse realidade. Ele permitiu isso.
Eu estou falando de um Deus chamado desejo. Ele desejou amar mais o mundo do que amar a obra de Deus. Demas desejou amar mais o mundo do que o reino de Deus. Demas trocou a eternidade por aquilo que era passageiro, porque ele desejou ter mais aquilo que é passageiro do que o reino de Deus, que é eterno. Paulo continua dizendo: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O que significa isso? Que tudo isso tem um prazo de validade. Você precisa entender o que é destruir, porque na sua cabeça, com a sua mente limitada que nós temos, quando você pensa em destruição, logo você pensa em prédios caindo, uma bomba estourando e tudo, e um monte de gente morrendo. Ai, olha que destruição. Quando Paulo fala sobre isso, é que tudo tem um tempo determinado. Isso aqui vai ser destruído, vai se acabar, tem prazo de validade. E o alimento também, e se ele ficar fora da geladeira, ou mesmo dias dentro de uma geladeira, ele fica podre. Tudo nessa vida é passageiro, nada é eterno. Mas muitas pessoas têm trocado aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Tem valorizado e amado mais aquilo que é passageiro do que aquilo que é eterno. Demas fez isso. E Paulo continua dizendo: mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. O corpo é importante porque ele é um meio do espírito que foi colocado em mim e em você se locomover nessa terra e realizar aquilo que o Senhor deseja. Todas as coisas me são lícitas, admissíveis, permissíveis, mas nem todas convêm. Você pode escolher entre servir a Deus ou o Deus chamado desejo. A escolha sempre será sua, sempre será minha. Mas o que precisamos entender é que vai chegar, a fatura chega, a hora da prestação de contas chega, a hora de nos depararmos com tudo aquilo que nós fizemos vai chegar. E eu estou falando da eternidade depois da morte. Não, ela chega, ela vai chegar, ela pode chegar nessa vida. Aquilo que a gente colhe, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E não podemos reclamar da colheita se o que eu plantei não era tão bom assim. Aí depois queremos colocar a culpa em Deus. Se Deus existe, se Deus é tão bom, se Ele existe, por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus não tem nada a ver com isso. Domine, foi o que o Senhor disse a Adão, domine sobre tudo que há na terra. Você deve dominar esse desejo. Você que serve ao Senhor, que tem o Espírito Santo, peça ajuda ao Espírito Santo, condicione o seu coração, os desejos do seu coração ao Espírito, converta esse desejo maligno em um desejo extraordinário. Paulo, antes de ser chamado por Jesus Cristo, havia no coração dele um desejo de matar os cristãos, de acabar, aniquilar literalmente com o povo do caminho, como eles eram conhecidos no início. Ele não queria ouvir sobre cristianismo, não passava pela mente de Paulo ouvir sobre cristão, sentar com um cristão, comer com um cristão. O que ele queria, o desejo do coração de Paulo era matar todos que dissessem, todos que falassem que eram cristãos. Quando ele teve um encontro com Jesus, o desejo do coração de Paulo foi completamente mudado, transformado. Agora o desejo não era de morte, não era de matar, mas o desejo agora era para que muitas pessoas se convertessem, muitas pessoas tivessem vida. Agora o desejo não era de morte, o desejo agora era de vida, levando a palavra de Deus para essas pessoas. Todas as coisas me são lícitas, admissíveis, permissíveis, mas nem todas convêm.
Você pode escolher entre servir a Deus ou o Deus chamado desejo, que quer conduzir a sua alma. Quem você escolhe? De que lado você vai ficar? A quem você dará o controle da sua vida? Para o Espírito Santo ou para o desejo pecaminoso que destruirá você e todos os planos de Deus, todos os projetos que Deus tem para a sua vida, todas as realizações, porque tudo que Deus tem para você está intacto, está nas mãos dele, esperando você tomar um posicionamento, esperando você dizer, basta, chega, não vou andar mais segundo o curso do desejo do meu coração, não vou dar mais luz a isso, não vou gerar mais isso, não vou permitir que o diabo use a minha vida para me destruir, para destruir tudo aquilo que são os sonhos de Deus, porque tudo que Deus planejou para mim, ele é bom, é perfeito, é agradável. Aqueles que fazem a vontade de Deus desfrutarão de coisas extraordinárias. Quais são elas? Paz, alegria, segurança, felicidade e vitórias. Enquanto aqueles que são dirigidos pelo desejo da sua alma desfrutarão de momentos de prazer e não de alegria, mas no dia seguinte terão uma vida atormentada. Não confunda prazer com alegria, não confunda momento de prazer com momento de alegria. Quando você senta numa mesa, tem um pedaço de um alimento ali, eu tenho um alimento que você muito gosta, exemplo, eu gosto de bolo de chocolate, com recheio de chocolate. Então quando você pega, no caso, quando eu parto e como, aquilo me dá um prazer, me dá uma sensação de um bem-estar. Nossa, eu acho que eu estou feliz, mas o que eu não estou não é feliz. Há um prazer, porque aquele alimento gerou isso, mas logo aquilo passa, eu precisarei de um outro pedaço para aquilo. Diferente do Espírito Santo, que preenche a minha vida e a sua vida, independente de qualquer situação, quando de fato nós entregamos a nossa vida para o Senhor por completo, e confiamos nele, e desejamos estar na sua presença, e queremos cada vez mais o Senhor, há uma paz que excede todo entendimento, há felicidade, há uma certeza de vitória, de segurança, sabemos que o Senhor está conosco. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Crucificaram. Você precisa crucificar todos os seus desejos, todas as suas paixões, toda a obra da carne na cruz de Cristo. E no versículo 25 diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quer a solução para isso? Ande no Espírito, esteja condicionado ao Espírito Santo, se mova através do Espírito, permita que o Espírito Santo se mova através de você. Em segundo lugar, o primeiro é: tudo me convém, todas as coisas me são lícitas, mas o segundo ponto é: o nosso desejo precisa ser dominado. Tenha autoridade sobre você mesmo. Às vezes nós queremos ter autoridade sobre pessoas. Eu não vejo a hora de ser chefe, eu não vejo a hora de ser líder, porque eu vou mandar em todo mundo. E esse ser humano não consegue mandar nem no seu nariz, não consegue dominar nem o dedo mindinho do pé dele. Domine esse Deus chamado desejo, que grita, que pulsa dentro de você, que controla a sua alma, a sua vida, as suas decisões, ou ele destruirá toda a sua vida, todos os planos de Deus, todos os projetos de Deus.
Os seus desejos devem ser para conhecer mais o Espírito Santo. O desejo da sua alma é de conhecer mais o Espírito Santo, é para conhecer mais o Espírito, conhecer mais da sua palavra, conhecer mais na intimidade do Senhor, saber o que Deus tem a mais para mim. Não tem nenhum problema, o que Deus tem a mais, o que Deus tem reservado para mim, isso você deve buscar. Então você saber, e toda a sua alma será preenchida, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, porque assim o próprio Espírito Santo fará em você isso, essa obra magnífica. Os seus desejos devem ser para conhecer o Espírito Santo, para tudo que agrada ao Senhor, para tudo que alegra ao Senhor. Você precisa aprender a tirar sorriso, gargalhada do teu Deus, quando Ele olhar para você, quando Ele olhar para aquilo que você está fazendo, e se alegrar pela sua vida, pelos seus feitos, pelas suas ações. Aprenda isso nessa noite, em nome de Jesus. É possível Deus dar gargalhada, e Ele quer fazer isso através da minha vida, da sua vida, quando Ele olhar para mim, para você, e ver aquilo que nós estamos realizando. Então nós daremos alegria ao Senhor. Não dê nenhum prazer para o inimigo. Você não foi chamado para dar prazer para o inimigo, para o seu adversário. Ele é o diabo. Não caia na cilada do inimigo. Não reproduza a vontade do inimigo através dos desejos da sua alma. Condicione a sua alma à vontade de Deus. Se submeta à vontade do Espírito Santo. Aqueles que agradam a Deus andam em retidão, santidade, em um viver para Cristo. Os desejos do Espírito produzem um fruto de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Foi o que o Senhor falou para Adão e Eva no jardim do Éden. Domine sobre tudo. Domine sobre tudo que rasteja, sobre tudo que anda, se move sobre a terra. Domine os seus desejos, domine as suas ações, domine a sua vida. Quando não existem esses frutos na vida de um cristão, essa pessoa, esse cristão, vai gerar contendas, separação, rachadura na obra de Deus, divisão. A obra vai sofrer, padecer, porque ele fará a vontade desse Deus chamado desejo. A casa, a família vai se submeter a tudo isso, e ao invés de ter alegria, felicidade, segurança, haverá dores nesse lar, dentro de uma igreja. Os desejos da carne são próprios da natureza humana e imoral, perdida e fraca, e desagradam a Deus. Eles produzem frutos podres. Você não é uma árvore para gerar frutos podres, você é uma árvore que gera frutos para a vida eterna, porque foi isso que o Senhor falou, que os vossos frutos permaneçam onde? Nessa terra não. Tudo que nós estamos fazendo de acordo com a vontade do Pai, o Pai está sendo glorificado, e os nossos frutos permanecerão para toda a eternidade. Eles produzem frutos podres, como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Tudo isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Como vencer isso? Como vencer e matar esse Deus que pode conduzir a nossa alma, esse Deus chamado desejo? Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Devemos agir pelo Espírito. Terceiro ponto:
Importante para que entendamos algo aqui nessa noite, possamos fazer segundo aquilo que é a vontade do Espírito para as nossas vidas. Desejo não dominado vira pecado, e pecado significa errar o alvo. Você é flecha, Deus é o arqueiro, a palavra dele é o arco. E Deus quer te lançar para o alvo é Cristo, o alvo é a vontade dele, é para aquilo que ele já preparou, que está preparado e que você precisa se encontrar, você precisa ter um bom encontro com aquilo que Deus já preparou para você. Então, quando você é dirigido por um desejo produzido pelo diabo no seu coração, automaticamente esse desejo vai desviar você daquilo que Deus preparou. Muitas pessoas que servem ao Senhor têm passado bem próximo da sua terra prometida, têm passado bem próximo, mas não enxergam. Por quê? Porque estão cegos, dominados por um desejo, malucos, doidos para colocar algo em prática, doidos para realizar algo fora da vontade de Deus, para alimentar a sua carne, para ter um minuto de prazer, uma hora, um dia, sei lá, uma noite de prazer. E aí eu não estou falando só da área sexual. Se você estiver fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, vai gerar um prazer para a sua vida, e a sua carne quer isso. Pode ser coisas boas aparentemente, ou pode ser coisas boas mesmo, mas se não é para estar, se não é para fazer, por que se não é para estar? Porque ali pode ter alguém, a serpente está rondando, porque vai ter conexão esse negócio, assim como o céu nos dá conexão, o inferno também nos dá conexão, o inferno também faz conexão, o inferno também lança, o inferno também prepara, o inferno também tem uma mesa, tem um banquete, porém não é bom, não é agradável. Humanamente, olhando aos olhos, é tudo maravilhoso, mas o final é destruidor. Demas deixou Paulo porque amou o presente século, não dominou o desejo da sua alma, preferiu deixar o seu chamado, o seu ministério, a obra de Deus, todos os projetos divinos por coisas passageiras. Em Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 14, diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Você está na desobediência? Corra, saia logo. Livre a sua própria vida da ira de Deus, livre o seu espírito da ira de Deus, porque Ele virá. E eu estou falando do grande dia, o grande dia do Senhor, que Ele vai julgar todas as coisas, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Versículo 8, mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, que é Jesus, do novo homem, que é Jesus, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo, Paulo encerra dizendo que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados
a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. O desejo dos justos tende somente para o bem, já o desejo dos perversos perecerá. Deus, literalmente, Ele é contra a idolatria, a avareza, a cobiça, a obsessão, compulsão, o desejo de acumular posses de maneira errada. Todas as coisas podem se tornar deuses na sua vida. Os desejos do nosso coração revelam onde está o nosso tesouro. Não esqueça disso. O desejo do meu e do seu coração, ele vai realizar qual é o tesouro para aquilo que nós vivemos. Onde está o seu tesouro? É uma pergunta e você responde para você mesmo. Ser tentado não é pecado. Até Jesus foi tentado. Tentação é quando desejamos o que Deus disse para que não façamos. Pecado é quando o desejo consegue nos dominar. Assim como não é o professor que reprova o aluno, é o próprio aluno que o reprova. Deus não reprova você, mas você auto se reprova diante dele, por querer realizar a vontade do seu inimigo, dando luz aos desejos do seu coração, aos desejos que estão no coração do inimigo. Não se engane, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não se engane, não existe amor, compaixão no inimigo. Não se engane, em Satanás não há luz, só há trevas. Ele pode até se apresentar disfarçado como um anjo de luz, mas ele não é luz. Dentro dele só existe trevas. Eu quero orar por você, eu quero orar com você nessa noite, e eu quero declarar a paz que excede todo entendimento. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que hoje você vai tomar posse da vida de Deus e vai matar todos esses desejos pecaminosos. Você vai lançar na cruz de Cristo, você vai se submeter à vontade do Pai. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento na tua casa. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Senhor, obrigado por ministrar as nossas vidas, por abrir os nossos olhos, nos dar entendimento. Pai, eu preciso do Senhor, que o Teu Espírito possa nos convencer a cada dia, que somos necessitados, carentes da Tua presença, que precisamos ser guiados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito a cada dia, Senhor. Tira de nós agora, arranca em nome de Jesus, tudo aquilo que não convém do Senhor, que haja uma limpeza, que haja uma purificação, que o Teu sangue possa nos limpar e nos purificar, nos remir aqui nessa noite, Pai, que sejamos um com o Senhor agora. Pai, nós não queremos ser um com o inimigo, nós não queremos realizar, dar prazer para o diabo. Senhor, nós queremos ser um com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu declaro, Senhor, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Pai, despedaça agora todo desejo carnal, tudo aquilo que o diabo lançou e nós compramos, tudo aquilo que ele nos mostrou, tudo aquilo que ele nos induziu. Ele mostrou uma mesa, um banquete farto, Senhor. Disse que tudo era bom, tudo era agradável, era delicioso, mas no final não é amargo, Pai, é tenebroso, é escuridão, é trevas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos resgatar nessa noite. Resgata a Tua igreja, resgata os Teus filhos, Pai, que eles tenham um encontro com o Senhor nessa noite, que eles saiam daqui, Senhor, que eles se levantem para obedecer, para praticar aquilo que o Senhor nos ensina nessa noite. Pai, que sejamos luz para este mundo caído, que sejamos sal para este mundo caído, Pai, que possamos ser a palavra de resgate, de intervenção, daquilo que o Senhor deseja para alcançar vidas para o Teu reino, que sejamos instrumentos, Senhor, nas Tuas mãos. Não permita que sejamos, Senhor, como este mundo e sejamos também condenados com este mundo.
orando, Pai, eu peço a Ti, porque eu sei que o Senhor deseja fazer isso, quer fazer isso e fará, eu tenho certeza disso. E a Ti sempre será dado a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Eu quero abençoar a Tua vida, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu coração, que você seja um portador da glória de Deus, que você se movimente conforme a vontade do Espírito Santo e não os desejos do inimigo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E até domingo que vem, em nome de Jesus.